Boa noite, boa noite, boa noite. Boa Chama noite. Gêmeas. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quanta gente maravilhosa aqui à frente. Só beldades. E meu beldado ali. Breno. Temos o Rafael também na jornada. O Rafael tá aí? Não sei se ele tá aí. Nós temos, Boa Michael. noite, tô sim. Ah, Rafael, tá vendo, Rafael? Não esqueço de ti, tô te vendo. Não, e que Acompanha. conexão, eu tava pensando aqui em você nesse instante. Ah, que coisa boa, ainda mais com esse nome, Rafael. Com esse nome que vem lá dos estudos bíblicos, dos nomes que eram dados para o grande Criador, quando falava que Jeová Rafá, Deus cura. Esse nome Rafael vem de Jeová Rafá, que Deus cura. E cura, não cura? Cura sim. Cura. Boa noite, amadas chamas gêmeas. Vou fechar o microfone de vocês aqui, para a gente não ter interrupção. Primeira coisa que eu preciso dizer, deixar muito claro, é que eu estou quase brigando com os mestres aqui, porque eu falei que eu não me sinto preparada para falar sobre esse assunto. Eles falaram, então, você não se sente preparada para nada, minha filha. Se joga e vai. Então tá tudo bem. Vamos aprender juntos. Porque eu estou desde ontem com este assunto sobre dinheiro, que foi um assunto, digamos que durante toda a minha vida foi um assunto bastante desafiador na minha história. Porque eu tive que enfrentar vários processos kármicos com o dinheiro. Sim, sim. A nossa harmonização passa pela etapa de vencer esses processos kármicos. O primeiro entendimento que eu acho que seria interessante a gente ter é, primeiro, entendermos o aspecto do dinheiro. Se o dinheiro é negativo ou se ele é positivo. O que vocês acham? Alguns dizem que o dinheiro é neutro, outros dizem que o dinheiro é negativo, outros demonizam o dinheiro, enquanto outros colocam o dinheiro num patamar de grandeza que transcende a essência. Pois bem, hoje nós fomos instruídos a entender que o dinheiro, ele é sim muito negativo. Não adianta os grandes espiritualistas que pregam a ideia de manifestar grandes fortunas como sendo um aspecto de elevação de consciência, que você vai virar um grande bilionário enquanto o outro fica pobre e necessitado. O dinheiro foi uma criação dessa consciência tridimensional para separar os seres. O aspecto financeiro, ele é muito pior do que a gente pode imaginar, porque ele criou uma consciência material. E segundo as hierarquias espirituais, em patamares de elevação, o conceito do dinheiro não existe, porque existe cooperação. O dinheiro, ele ainda é um aspecto da dualidade, ele ainda traz uma negatividade no seu conceito, porque ele separa, ele segrega.
Contudo, aí você pode se perguntar, e agora, como é que a gente faz? Vamos virar um ermitão, morar lá no monte, ficar lá em cima, respirando e sofrendo. Não, a gente está aqui nessa dimensão e a gente está aqui exatamente para fazer com que esse aspecto que é negativo, porque ele cria a separação e segrega de alguma forma, principalmente não é exatamente a moeda que nós estamos falando do conceito, e estamos falando também da consciência que ele cria, que é uma consciência material. E onde existe a consciência material, o espiritual, ele acaba que ele não consegue integrar. Eu estava ouvindo uma palestra do Trigueirinho hoje falando sobre isso. Quem quer aprender, escute, Trigueirinho. Quem quer aprender? Quem está com muita vontade de aprender, escuta aquela criatura, aquela consciência elevadíssima. E ele estava dizendo que as hierarquias, né, que as estruturas espirituais mais elevadas que nos ensinam aqui nesse lugar que nós estamos, eles estavam dizendo que o único jeito de você tornar o dinheiro positivo é limpando o dinheiro com o seu uso, com a forma que você usa o dinheiro, com o que você faz do dinheiro, a forma que você trata o dinheiro. O dinheiro, ele não deve ficar muito tempo na sua mão para ele não criar essas estruturas negativas. Ele deve estar sempre num fluxo contínuo de fazer o bem, de proporcionar coisas positivas. Podem ser prazeres, não exatamente esses prazeres como a gente conhece, mas chega um determinado momento, principalmente quando você já harmonizou o karma. Essa é uma outra etapa. Você precisa, e você está falando com alguém aqui que harmonizou o karma. Você precisa entender se o processo que você vive é kármico. Se está repetindo e perdurando, é karma. E o único jeito que você tem de harmonizar o karma é se rendendo. Enquanto você se sente uma injustiçada, você não vence o karma e não harmoniza o karma na sua vida. Ele vai continuar mandando a mensagem para você, enquanto você se rebela, enquanto você se revolta, enquanto você questiona, enquanto você fica achando que você é uma grande injustiçada da existência, você não transcende a essa etapa. Tem um jeito de acelerar, Cláudia? Tem. Fazendo bem. Usando, às vezes, o pouco que você tem. E hoje eu vou pedir licença para contar uma história de uma chaminha. Hoje. Eu não vou citar o nome dela para não constrangê-la. Mas quando nós fizemos que aquele movimento que foi feito ali, foi um movimento de harmonização. Não foi um movimento financeiro, foi um movimento energético de harmonizar, porque a gente precisa ter essas estruturas, e os amados amigos espirituais já vinham me falando sobre isso, me falando que muitas vezes eu tenho, né, um coração que por mim eu deixava todo mundo fazer tudo de graça, e eu, né, o meu conceito, por ter passado tantas privações ao longo da minha vida, imensas, intensas e profundas e longas, eu sempre acho que eu tenho que abrir tudo. E eles falaram, você não ajuda. Assim. Isso não é ajuda. Ajuda é você permitir que o outro vá também vencendo as suas etapas. E quando você sente de ajudar, sim, eu sinto muitas vezes e faço isso muito. A maior patrocinadora de todos os nossos trabalhos somos nós mesmos. Porque em todos os nossos trabalhos tem pessoas que não têm condição de pagar e vêm. E hoje, quando a gente pediu lá alguém que sentisse de ajudar
a patrocinar as pessoas que ainda estavam com essa dívida, digamos assim. Eu sei que isso, né, causa um desalinhamento na vida da pessoa, e para nós também, o trabalho fica com algo ali que não é legal. E uma chaminha falou assim, olha, eu gostaria de contribuir, eu estou com R$ 88 na minha conta, mas eu gostaria de contribuir. A gente não aceitou a contribuição dela, não é nem por causa do valor, não, porque eu daria, porque eu já fiz isso várias e várias e várias vezes, centenas, eu diria, de vezes, de ajudar quando eu tenho pouco, porque faz diferença isso. Se você fica esperando você ter para você ajudar, você não entendeu ainda como que você acelera o seu processo de harmonização se você vive um karma financeiro. Se você vive um karma com dinheiro, se a coisa não rende, não flui, não sai do lugar, está sempre repetindo as mesmas coisas, as histórias se repetem, chega no final, está faltando, está sempre aos pedacinhos, você está vivendo a lei de causa e efeito. Provavelmente você fez um mau uso do dinheiro em outras situações e você está vindo para cá para equalizar isso. E a harmonização, o alinhamento das chamas gêmeas, eles passam também por esse viés. Nós estamos aqui para harmonizar tudo, para harmonizar tudo. E esse é um aspecto. Quando você consegue chegar na harmonização, e o interessante que o Teguerini falava assim, né, uma pessoa perguntou para ele assim, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro? Era a pergunta, né? E ele falou, nossa, se a pessoa souber o karma que o dinheiro traz, ela ia querer só ficar harmonizada, se harmonizar com o dinheiro. É claro que o dinheiro, ele é utilizado aqui também. A gente precisa do dinheiro porque é o que movimenta aqui o local que nós estamos agora. É importante. Mas muito mais do que ter o dinheiro é você viver no fluxo que o dinheiro bem usado te coloca. Quando esse dinheiro ele é usado para abençoar. Ele é usado como um canal da luz para frutificar. E a gente vai vivendo e tentando criar hoje uma estrutura de missão mesmo, onde a gente vai funcionando mesmo como um modelo para que vocês entendam todos esses aspectos. A gente tem aqui vários tipos de consciência, vários níveis de consciência. E é muito, muito importante a gente entender, e hoje eu levei um choque de nível de consciência. Perguntaram para ele assim também, pro Trigueirinho, se alguém me rouba, eu tenho que colocar essa pessoa na justiça? Aí ele respondeu assim, depende do seu nível de consciência. Se o seu nível de consciência foi o nível do São Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco de Assis estava passando numa estrada, aí se aproximaram dele alguns salteadores para roubar. Aí quando ele estava chegando perto, não rouba não, vocês vão adquirir karma, isso não é bom, toma aqui, tô dando para vocês, não rouba não. Níveis de consciência. Níveis de consciência. Jesus, o grande profeta do amor, mais do que um profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que é profeta, falavam, discorriam tanta coisa sobre ele. Ele não respondia, ele só respondia, e vós, quem dizeis que eu sou? E os apóstolos falaram, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou assim, quando alguém bater na tua face, você dá outra. E essa semana interessante que eu fiquei
refletindo muito sobre esse texto, sobre essa instrução cristã, porque a gente vive num mundo onde você tem que responder, onde você tem que fazer justiça. Até no próprio conceito das igrejas existe lados. E quando Jesus fala isso, é claro que aqui não é um convite para o autoflagelo, para você se permitir ser agredido, mas é uma forma de paralisar a guerra. Se você oferece a outra face, você neutraliza o negativo. Aí ele falou, dependendo do seu nível de consciência, você vai simplesmente entregar qualquer coisa que te faça para a justiça divina. Esse mundo da terceira dimensão, que chegou até aqui, o caos completo, onde as crianças continuam sendo violentadas, onde a cada vez mais os masculinos, na sua toxicidade, matam as suas mulheres, as suas companheiras, onde existe uma efervescência nos relacionamentos que não permite que eles se harmonizem. A consciência crística é um marco neste lugar onde se instaurou as guerras. E para que a gente freie isso, a gente precisa elevar a nossa consciência, a nossa visão sobre todas essas narrativas. E talvez você tenha alguma coisa na sua vida que esteja em guerra, em litígio. E talvez seja a hora de você soltar isso. Talvez a situação que você viveu, que te colocou nesse lugar, é o karma que você precisa transcender. E você só transcende com uma atitude positiva. Então, toda a situação kármica que a gente vive com o dinheiro, e eu, de fato, confesso a vocês que depois que eu tomei consciência disso, que eu tomei consciência... Só um minutinho, deixa eu pegar meu cachorrinho aqui, que ele tá ficando nervoso. Depois que eu tomei consciência disso, eu comecei a nunca mais reclamar de nada que eu vivia e entender que aquele processo era um passaporte para eu me livrar definitivamente de tudo aquilo que estava me limitando. E hoje eles nos falaram que nós vamos dar um salto nessa consciência. Já demos aqui com toda essa explanação, com todo essa força que a consciência crística, que o amor divino nos traz. E muito mais do que isso, nós vamos receber uma estrutura energética hoje que vai nos acender por dentro. É como se coisas que a gente não tivesse conseguindo enxergar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa própria postura com relação ao dinheiro, ou com relação às estruturas que a gente vive, a gente vai como se receber uma força motriz, uma força do amor, que vai nos fazer entender e integrar toda a luz que vai ser direcionada a nós. Calma. Vamos respirar então profundamente, fechar os nossos olhos. E nos preparar para mais essa libertação poderosa.
Se você está vivendo alguma situação de escassez, se você sente que a sua vida está paralisada, hoje aqui tem pessoas que não estão vivendo isso, que já harmonizaram essa parte em suas vidas, ou muitas que nem trouxeram esse karma para transcender, trouxeram outros para harmonizar. E o que eles estão me falando aqui é que nós vamos fazer como se fosse uma junção energética aqui dessas forças, como foi feito hoje, quando a gente fez aquele repasse ali das energias. Cada uma que foi patrocinando uma outra, aquilo ali foi criando um fluxo de amor. E hoje aqui a gente também vai criar esse fluxo. Se você não tem esse problema com a questão financeira, se você sente que você não tem esse karma, se você sabe, percebe que na sua vida as coisas sempre fluíram mais harmoniosamente nesse aspecto, eu vou pedir que você fique posicionada totalmente como um receptáculo da luz, para que você possa ajudar aquelas pessoas que estão passando por situações kármicas. A gente não vai resolver o karma, mas a gente vai acelerar este processo com a consciência que vai chegar para nós. Você vai ter mais consciência do seu processo e a partir dessa consciência você vai começar a transcender tudo isso. Então aquelas pessoas que se sentem prontas e preparadas, eu sei que tem algumas aqui que são muito prósperas, muito prósperas. Eu vou pedir que você se posicione com aquele eis-me aqui para o divino. E comece a sentir esses influxos de energia, do amor e da luz chegando até você. Inspire profundamente. Todos os seus dias estão contados. Todo o dinheiro que você precisa para receber e te abençoar e cumprir o seu propósito nesta vida já está reservado para você. Você não precisa se preocupar com o dinheiro, você só precisa se harmonizar. Tudo que você precisa já está reservado para você. Inspire profundamente. Talvez você se lembre, talvez você neste momento tenha memórias de situações que você viveu. Faça as pazes com aqueles eus que foram hostis. Faça as pazes com aquelas simulações.
que não usaram diligentemente a energia do dinheiro, que provocaram mais rupturas e negatividades. Não se esqueça que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Que o divino faz forte, faz forte. E ele pode pegar o pobre desde o montouro e colocá-lo assentado entre os príncipes. Faça as pazes com aquelas partes suas, num tempo que você não se recorda, que não agiram com a diligência que você tem hoje. Faça as pazes com você. Agora permita que o seu eu superior infunda uma nova consciência, a consciência crística de Sofia. A consciência crística que não julga nada como sendo propriamente seu. Nada é nosso, nada nos pertence. Somos o fluxo, somos a energia, somos o divino em manifestação. O ter segregou, separou. Somos uno com o todo. A unicidade com o todo passa também por esse desapegar-se das estruturas da consciência materialista. Solte e flua. Solte e flua. Somos uno com o todo. Neste momento, os nossos amados arcanjos
estão purificando a sua energia, para que você entre no fluxo. Eles estão preparando você, preparando a sua mente para ter novas ideias, novos conceitos, novas estruturas que vão ancorar o amor e a liberdade de ser. Sinta a energia subindo pelos seus pés e purificando a sua aura. Porque o divino faz forte ao cansado e restaura a força daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está nas leis do universo, e nessas leis medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, que nas estações próprias dão o seu fruto e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Inspire o prana.
enquanto os seres de luz continuam purificando o seu Merkaba, para que a sua comunicação com o mundo se transforme, emitindo um novo código. Você vai começar a emitir um novo código através do seu Merkaba, o seu corpo de luz, que está sendo reestruturado e purificado neste momento, aumentando o seu magnetismo e realinhando as tuas forças para a manifestação. Declare: eu transmuto o karma com a chama violeta. Mais uma vez, eu transmuto o karma com a chama violeta. Eu permito que a chama violeta me inunde com essa energia transmutadora que me eleva e me coloca em outro patamar na matéria. Eu solto as resistências do meu ego e me rendo ao fluxo da luz. Inspire, mova seu pescoço, estique um pouco a sua coluna, inspire profundamente, solte, enquanto nossos amados vão terminando essa manobra energética poderosa. Por mais almas com poder financeiro na matéria para transmutar a negatividade do dinheiro. E assim está feito.